Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Essa passagem está em Mateus capítulo 8, versículo 18 até o 22. A mensagem de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo está querendo fazer uma pergunta para você. O quanto você está disposto a seguir e servir o nosso querido Jesus Cristo como você diz querer? Nessa passagem, Jesus vê uma grande multidão de seguidores dele, de pessoas que dizem que amam ele e que querem estar com ele. Mas aí Jesus vai fazer o seguinte, ele submete essa multidão a 3 provas, a 3 peneiras, porque Jesus sabe que cada uma dessas provas vai ser importante para poder ir separando quem realmente quer continuar seguindo ao nosso querido Jesus Cristo. A primeira prova são os obstáculos do caminho. Olha como é interessante. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Jesus viu que tinha muita gente e falou assim: eu quero que vocês me encontrem lá na outra margem. Porque ele sabe que só por ter essa dificuldade no caminho, muitas pessoas já iriam desistir. Essa é a primeira prova de Jesus. E essa é a primeira pergunta que Jesus faz para você. O quanto você está disposto a continuar seguindo Jesus Cristo por mais que ocorram obstáculos durante a tua caminhada? Por mais que ocorram dificuldades durante esse caminho, você realmente vai continuar firme ali seguindo nosso Senhor Jesus Cristo? A segunda prova é a seguinte. Vem um escriba e fala para ele: Mestre, vou segui-lo por onde quer que o Senhor for. E Jesus fala: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A segunda prova que Jesus traz para aqueles que remanescentes da primeira prova, que continuaram seguindo Jesus, foi o seguinte: olha, você querer continuar a me seguir, você tem que pensar uma coisa. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, você vai perder a tua segurança. Você não vai ter ninguém para te consolar, ninguém ali do teu lado para fazer um carinho em você e falar que tá tudo bem, que você vai dar conta e você vai conseguir. Você talvez não tenha esse porto seguro, como Jesus mostra aqui. As raposas têm o porto seguro, as aves têm o porto seguro, mas você que vai seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, você não vai ter esse porto seguro. Você não vai encontrar ele nas pessoas à sua volta. O nosso porto seguro é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. E a terceira prova, quando você passou dessa primeira peneira, passou dessa segunda peneira, na terceira prova, talvez a mais difícil, não é à toa que é a terceira prova, é a seguinte: o discípulo chega e fala para Jesus: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus responde: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Sabe qual é a terceira prova? Você, para seguir Jesus Cristo, você vai precisar de abrir mão, se for preciso, da sua família e das suas relações familiares. Essa é a terceira prova. Você está realmente disposto a abrir mão das relações familiares, se for necessário, para seguir o nosso querido Jesus Cristo? E aí? Essa é a terceira e última prova. Se sim, você com certeza está capacitado para continuar essa caminhada com o nosso querido Jesus Cristo. Se não, é mais um que ficou pelo caminho e que de verdade não pode ser um discípulo, um seguidor do nosso querido Jesus Cristo. Entendem? E um ponto, só uma observação importante. Quando Jesus fala: siga-me e deixe que os mortos
sepultem os seus mortos. Olha como é interessante. Jesus segue e aqueles discípulos de Jesus seguem com ele, e Jesus está considerando que aquelas pessoas que não seguem ele, elas são como mortos. E de verdade são mortos, porque não terão a vida eterna. Vida eterna é essa, que somente aqueles que creem de todo o coração e que seguem de todo o coração o nosso Senhor Jesus Cristo é que terão. Que vocês fiquem com Deus, caminhando sempre firmes com o nosso Senhor Jesus Cristo. E até amanhã, se o nosso Salvador assim permitir.